the actual, yes, of course, community also constitutes the factual and the active condition of the research progress. So every researcher in the community actively plays a role in the advancement of knowledge, both in the sense of a basic collaboration and of falsification or corroboration. So every time a scientific hypothesis is raised, it is open to critique. It may be supported or not by other researchers. The entire community is called to take a stand on it. As Peirce underlines, the progress of science cannot go far except by collaboration, or to speak more accurately, no mind can take one step without the aid of other minds. Okay. So to this extent, the relationship between investigator must be, as science itself is, collective and cooperative. Peirce also states elsewhere that science depends upon a certain solidarity among investigators. And these represent, according to my view, what is the actual and active condition of knowledge. However, in this regard, it's also worthwhile to notice that this context of cooperation does not prevent freedom of thought. On the contrary, according to Peirce, mental freedom is vital for the health of the community itself. Pardon. Otherwise, we would face a hidden method of authority instead of science. As he states in the Ethics of Terminology, after the point of cooperation, the health of the scientific community requires the most absolute mental freedom. Yet the scientific and philosophical worlds are infested with pedants and pedagogues, who are continually endeavoring to set up a sort of magistrature of our thoughts and other symbols. So on the whole, the actual and active condition for the true progress of knowledge is this kind of free, harmonious cooperation that makes it possible to corroborate, confirm, validate, or reject a genuine hypothesis. Third, last but not least, community represents what I would call the virtual or potential condition of knowledge. That is, the community is not only the precondition of knowledge, nor the actual condition, but it is its final, indefinite horizon. To quote the famous passage from Some Consequences of Foreign Capacities, the very origin of the conception of reality shows that this conception essentially involves the notion of community, without definite limits and capable of an indefinite increase of knowledge. So, of course, I cannot enter right now in a few minutes into the debate on Peirce's realism or idealism, but it is essential for my purpose today to recall that the very idea of reality implies that, in the long run, the community of inquirers would acknowledge something as such, as real. So is it possible to reach a complete unanimity among investigators? Even Peirce doubts it. Instead, he talks about hope. Still, in both science and logic, every inquirer addresses his conclusions to the whole community, thereby showing at least a virtual connection with it. As Peirce puts it, a person who draws a rational conclusion not only thinks it to be true, but thinks that similar reasoning would be just in every analogous case. Accordingly, as de Waal has pointed out, what gives substance to one's conclusion is not something that comes from the privacy of the individual mind, but from the individual, insofar as he partakes within the community and is interchangeable with all reasonable persons. So if this analysis of intersubjectivity as the precondition, the factual condition, and the virtual condition of knowledge is true, I mean, if it can be accepted by you all, my claim for today is that it is possible to add communicability to the famous passage where Peirce states that cognizability in its widest sense and being are not merely metaphysically the same, but are synonymous terms. To cut it to the chase, as Peirce states, all cognitive thought is of the nature of a sign or communication from an uttering mind to an interpreting mind. But this is not merely in the sense that every reasoning and knowledge can be expressed in the form of a dialogue or is an actual, a current communication. Instead, intersubjectivity is always necessary to advance knowledge
because it is the tacit dimension of every cognitive process. For this reason, and to conclude, contrary to Kant, I will say with Peirce, it is not, I think, that always virtually accompanies an argument, but it is. Don't you think so? Thank you. Thank you very much, Maria Regina. And we now proceed to the presentation of Rodrigo dos Santos. Rodrigo, por favor, muito obrigado. Rodrigo, nós não estamos te ouvindo. Agora escutam? Ok. Agora sim. Bom dia. Eu vou apresentar, então, o tema que é o nada, este precedente epistêmico fundamental dos entes. É uma leitura entre Peirce, Heidegger e o professor Ivo. Okay? A atual apresentação para esta comunicação sobre temáticas de pragmatismo, a 22ª, decorre de uma questão aprendida do pensamento e da obra de Ivo Ibri, que nos interpõe como uma questão ao sujeito cognoscente, do interesse, às coisas que não têm nome. E tal conceito poderá ser a minha sina de questionamento acoplada a uma aula de Heidegger de 1929, que na sua preleção com o título Que é Metafísica, dispõe uma tripartição: o sentido e o desenvolvimento da interrogação metafísica, que abarca toda a metafísica, a elaboração da questão e o ensaio de resposta. Emil Stein, tradutor do texto de Heidegger, afirma que a tarefa da filosofia é sair da pura imediatidade e instaurar uma dimensão crítica, de modo que no horizonte metafísico, em citação, antecipa a visão da totalidade e clarifica as condições da sua própria existência de pesquisador. A metafísica é o terreno para a determinação da essência do homem, pois ao pensar o ser, também pensa o homem, ou ainda, qualquer doutrina do ser é já em si mesma uma doutrina sobre a essência do homem. Poderamos pensar o ser e o homem é o mesmo que pensar o nada nadificante e as coisas inomináveis? Daí se prolonga a questão. O que significa ser? E Heidegger, sem nunca ceder ao agnosticismo metafísico, move-se assim desde o início, no âmbito de uma procura de fundamentação, visando mais uma metafísica da metafísica do que uma nova interpretação da realidade, o que o leva a não considerar unicamente o ente, mas deve atentar-se para o nada. É aqui que não só identifico, não corro esse risco, mas correlaciono o nada e as coisas inominadas. Sendo que Heidegger entende, cito Heidegger, o nada enquanto o outro do ente, é véu do ser. Não sendo nenhum ente e nenhum objeto, o nada possibilita a totalidade da questão que se porá. Heidegger percebe que o nada está inserido na existência científica e mais interroga-se com o que acontece com este nada. Na pergunta se encontram outras duas questões propostas, ou seja, o que é o nada e como o nada envolve a metafísica em sua totalidade. Heidegger retoma Parmênides com a questão: por que existe afinal o ente e não antes o nada? Retoma especialmente a metafísica de Leibniz com a questão Grundfrage. Na modernidade, Leibniz identificou
que o nada antecederia o ente. Heidegger não só perguntou sobre o não ser, formulando claramente a hipótese do nada, como ressaltou a maior correspondência do nada à lei de simplicidade e de economicidade. O nada é mais fácil e simples do que alguma coisa, que governa o universo, ao ponto que devíamos, ou deveríamos, nos interrogar sobre a razão pela qual Deus preferiu percorrer a via mais difícil e complexa, ao invés de escolher a mais linear. Assim, em sua antropologia, o homem, em sua relação com o ente, sobretudo no que diz respeito ao dar-se de um modo que lhe é próprio, uma espécie de submissão no próprio ente, é o que delimita também a própria forma do homem ser. O homem, o ente, entre outros, faz ciência, e faz em 3 dimensões. Aquilo para onde se dirige a referência ao mundo é o próprio ente, nada mais. Aquilo de onde todo comportamento recebe sua orientação é o próprio ente, e além dele nada. E aquilo com a discussão investigadora acontece na irrupção, é o próprio ente, e além dele nada. Nas palavras de Heidegger, cito, o nada é a negação da totalidade do ente, absolutamente não ente. O nada, portanto, é a negação da questão. O nada, portanto, é a negação da questão. E assim, ao perguntarmos por ele, é referir-se da negatividade, pois o nada existe na medida em que a negação é possível. Se o nada deve ser questionado, o nada mesmo, enquanto a plena negação da totalidade do ente, então deverá estar primeiramente dado. Devemos poder encontrá-lo. A totalidade do ente deve ser previamente dada para que possa ser submetida enquanto tal simplesmente a negação, na qual então o próprio nada se deverá manifestar. Heidegger afirma que estamos suspensos numa espécie de angústia por conta do tédio. O que é então angustiar-se? Angústia é indeterminação, é essencial impossibilidade de determinação. E na angústia há estranheza, e tal estranheza não é delimitada, determinada. É uma indiferença de ir e vir a nós, e que isso não se trata de um simples desaparecer, mas uma espécie de opressão, em pleno desapoio, onde, na fuga do ente, este nenhum se dá. Assim, a resposta à questão deve se iniciar com a questão do nada, que de per si é o impulso inicial. Na questão, o Dasein é toda angústia, e a angústia para Heidegger o que nos suspende, pois é pela angústia que o ente se põe em fuga da totalidade. Ou ainda, é pela angústia que se manifesta um retroceder diante de uma quietude fascinante. Destaque no texto da aula de 1929, Heidegger novamente retoma a ideia de que o nada é antes de uma enunciação negativa da negação pura e simples, ou seja, de uma oposição ao ente que é. A vista do nada, ou a visita do nada, perdoe, se dá com a fuga do ente em sua totalidade. Cito Heidegger. Tal é o modo de o nada assediar na angústia, o ser aí, é a essência do nada, a nadificação. E a nadificação também não se deixa compensar com a destruição e a negação. O próprio nada nadifica. O nada não é a negação, mas a origem dela. Negamos algo, isso ou aquilo em nossa vida. Dizemos não a este ou aquele compromisso, a esta ou aquela solicitação pedido. Renunciamos a esta ou aquela oferta, porque estamos suspensos no nada fundamental e envolvidos por ele. O nadificar é uma forma epifânica do ente em sua plena, até então oculta, estranheza em face do nada. O nada, em seu nadificar, nos remete justamente ao ente. Cito Heidegger. Somente na clara noite do nada, da angústia, surge originária abertura do ente, enquanto tal. O fato de que é ente e não nada, não foi uma clarificação tardia, secundária, mas a possibilidade prévia da revelação do ente em geral.
Para Heidegger, a essência do nada, originariamente nadificante, consiste em conduzir, primeiramente, o ser aí diante do ente enquanto tal, ou seja, a revelação do nada em nosso ser aí se constata, sobretudo, com a negação. E somente a base da originária revelação do nada pode o ser aí do homem chegar ao ente e não entrar. O nada pertence à essência do ser, não sendo nem objeto nem ente. Não se trata de um conceito oposto ao ente. Assim, cito, no ser do ente acontece o nadificar do nada. E Heidegger frisa que o nada nos é, primeiramente, e o mais das vezes, dissimulado em sua originalidade. Quanto mais nos voltamos ao ente, tanto menos nós o deixamos enquanto tal, e tanto mais nos afastamos do nada, e tanto mais seguramente nos jogamos na pública superfície do ser aí. O não é primeiramente distinção e oposição do que é dado. O não, de certo modo, também põe as questões. Se abre o desvelamento. Em certa compreensão, o nada a que se refere não é o nada nadificador, mas o nada que não é ente. É o que nada tem de ente, o outro que não ente. E nada ultrapassa o ente e é o mesmo com o ser. O nada de ente que mantém livre o lugar para o total, para o totalmente outro do ente. O nada é a origem da negação e não vice-versa, pois o não surge pela negação, mas a negação se funda no não, e por sua vez se origina no nadificar do nada, velamento. Não sendo ele nadificador, mas o outro doente, isso faz com que o nada seja essencial para a liberdade, e locus enquanto totalmente outro doente e partícipe da questão fundamental. Na preleção da aula de Heidegger, fez com que ele afirmasse literalmente que, cito Heidegger, tão finitos somos nós que precisamente não somos capazes de nos colocarmos originariamente diante do nada, por decisão e vontade próprias. A negação, diz Heidegger, é também apenas um modo de uma revelação nadificadora. Isso quer dizer, previamente fundado no nadificar do nada. Ser e nada até se identificam, pois não sabemos o que é ser, mas apenas ouvimos seus apelos. A convocação do nada para a questão se dá desde a antiguidade com a expressão ex nihilo nihil fit, do nada, nada vem. A velha frase ex nihilo nihil fit contém, então, um outro sentido que atinge o próprio problema do ser e diz ex nihilo omni ens qua ens fit. Somente do nada, do ser aí, então, não traduzir homem, mas o Dasein, heideggeriano, o ente em sua totalidade chega a si mesmo, conforme sua mais própria possibilidade, isto é, de modo finito. Então, ex nihilo omni ens qua ens fit. Somente do nada, do ser aí, o ente em sua totalidade chega a si mesmo. Então, continuo. Historicamente, a metafísica antiga concebe o nada no sentido do não ente, representando uma forma de si mesma, ou ainda uma imagem, origem, justificação, limites. A dogmática cristã, por exemplo, nega a verdade do enunciado ex nihilo nihil fit, e dá, com isto, uma significação modificada ao nada, que então passa a significar a absoluta ausência de ente fora de Deus. Ex nihilo fit, ex creatur. O nada torna-se agora o conceito oposto ao ente verdadeiro, ao sumus ens, a Deus enquanto ens in creatur. A reflexão de Deus como absoluto, enquanto creator ex nihilo, e com isso excluiria tudo que tem caráter de nada. De fato, ser e nada pertencem, pois o nada não permanece em determinado oposto do ente, mas se desvela como pertencente ao ser do ente. O puro ser e o puro nada são, portanto, o mesmo. Uma citação de Hegel na obra Ciência Lógica, como está presente aí. Então, por que existe, afinal, o ente ou os entes e não antes o nada? Novamente, a questão adentra o cenário como uma questão fundamental da filosofia em sua nova era, em seu novo momento de tarefa do pensar.
A questão está sendo respondida e um nada se pôs. Deste modo, Heidegger afirma, cito, somente porque o nada está manifesto nas raízes do ser aí, pode sobrevir-nos absoluta estranheza do ente. Para Heidegger, o comportamento científico, ao olhar para o ente, não deve ser apenas, somente, unicamente, para o ente, mas deve-se atentar-se para o nada. A filosofia somente se põe em movimento por um peculiar salto da própria existência, pois se ressalta o espaço para o ente em sua totalidade, o abandonar-se para dentro do nada, o libertar-se dos ídolos que cada qual possui e para onde costuma refugiar-se subrepticiamente, e permitir que se desenvolva esse estar suspenso para que constantemente retorne à questão fundamental da metafísica que domina o próprio nada. Então, eu agradeço a todos pela paciência, poder compartilhar esta ideia heideggeriana e esta pequena ligação desse texto da aula de Heidegger que eu fiz com a ideia do professor Ivo, que é das coisas que não tem nome. Muito obrigado, bom dia a todos, passa a palavra. Muito obrigado, Rodrigo, pela apresentação. E agora passo a minha própria apresentação sobre a generalidade dos gerais. Vou apresentar aqui em inglês, então segue conforme o texto. I will be speaking in English. How general are generals? The big problem with generals in the history of philosophy. In this brief communication, we will explore some of the consequences of Peirce's understanding of generals as continua. To set the stage for Peirce's consideration on generals and the questions he takes into account, it is worthwhile to retrace the trajectory of the way this concept has been addressed in the history of philosophy and its most important developments. We shall see how Peirce's own philosophy engages profoundly with this tradition and seeks solutions to the problems that arose. In antiquity, beginning at least with Thales of Miletus, mathematics underlies and accompanies philosophical thought, for in it, the systematic application of deductive reasoning leads to the perception of universal mathematical truths in the form of necessary relations. This perception leaves an indelible mark on Western philosophy and constitutes in itself one of the first truly philosophical problems. Plato, introducing the concept of forms, morphe, establishes the question of generals, or universals as they will later be called, in their relationship with phenomena. It is Aristotle, however, who lays the foundation for all ulterior reflection by systematizing the doctrine of forms within a framework of logic, developing a system that establishes the conditions for valid reasoning through syllogisms. Aristotle seeks to confront difficult questions that Plato had opened. What is the nature of forms? How to account for the presence of non-form, taike, or chance in nature? What is the relation of the description of forms in logical sentences with the forms themselves? At the base of Aristotle's philosophy, however, is the premise that there are necessary relations in nature and that its fundamental reality, because of its necessary relations, is unchanging. The scholastics, recuperating Aristotle's texts over 1,000 years later, debate whether the universals that deductive reasoning presupposes are real natural properties of nature or merely linguistic entities, and the relationship between language and knowledge of the world. Throughout the scholastic period, however, deductive reasoning continues to be the chief method of metaphysical speculation and leads to problematic conclusions that ultimately result in philosophical positions that echo already accepted theological premises. Notwithstanding these problems, deductive reasoning continues to be the chief concern at the advent of modernity, even as philosophers seek to avoid the theological arguments from authority of the scholastic period. Descartes, Spinoza, and Leibniz in the 17th century exemplify the attempt to establish secure initial conditions for the use of deduction
in order to avoid the dogmatism of the scholastics, using mathematical methodology. Of these attempts, the most influential, with the consequence of introducing a dichotomy of mind and matter and separating the realm of logical truth, mental, from factual truth, material, the effects of which are still felt in contemporary philosophy. The 18th century marks the consolidation of secular experimental science and the advent of Newtonian physics. Consequently, attention shifted